Você não sabe, mas essa ilha do Brasil é considerada a mais perigosa do mundo. À frente da zona contaminada de Chernobyl e dos vulcões de lama do Azerbaijão, em 2010 o Listaverso elegeu essa ilha como o pior lugar do mundo para se visitar. A Ilha das Cobras, também conhecida como Ilha da Queimada Grande, fica a 35 quilômetros do litoral paulista e alguns afirmam existir cerca de 5 serpentes por metro quadrado. Mas estudos recentes demonstram que há cerca de 2.000 serpentes na ilha, que é considerada pelos acadêmicos como o maior serpentário natural do planeta. O lugar é tão insanamente perigoso que somente a marinha é autorizada a entrar lá, e não há nenhum humano vivendo no local. A ilha não tem praias, pois é rodeada por rochedos e penhascos, então lá não há água potável, o que torna tudo mais difícil para quem tentar se arriscar por lá. Há uma lenda que diz que um tesouro foi colocado lá por piratas, assim como as cobras, que servem para proteger todo o ouro e joias. Mas cientistas argumentam que os animais são resultado de um processo evolutivo de mais de 10.000 anos, e que, por falta de predadores, conseguiram dominar o local completamente. Você passaria uma noite neste lugar? A ciência não consegue explicar isso. A síndrome da cabeça explosiva, também conhecida como síndrome da explosão da cabeça, é uma condição rara em que as pessoas relatam ouvir um barulho extremamente alto, semelhante a uma explosão dentro da própria cabeça antes de adormecer ou ao acordar. Apesar do nome dramático, geralmente não está associada à dor física. A causa exata ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que fatores como estresse, ansiedade e distúrbios do sono possam desempenhar um papel impactante nessa síndrome. Bizarro, não é mesmo? Eles foram se encontrar com aliens e acabaram morrendo. O terrível mistério das máscaras de chumbo. 2 homens, Miguel José Viana e Manuel Pereira da Cruz, foram encontrados mortos vestindo capas de chuva e máscaras de chumbo em uma área remota próxima à cidade de Niterói conhecida por avistamentos de OVNIs. Ambos estavam deitados lado a lado, com um caderno contendo mensagens criptografadas ao lado de seus corpos. As circunstâncias bizarras e a falta de uma explicação clara levaram a especulações sobre conspirações extraterrestres, experimentos secretos ou envenenamento deliberado. Porém, eles não tinham nenhum ferimento no corpo ou nada que deixasse claro as causas das mortes. As mensagens no caderno nunca foram decifradas. Por que estavam usando máscaras de chumbo? O que significavam as mensagens no caderno? Talvez jamais saberemos. O caso permanece como um dos maiores mistérios não resolvidos do Brasil. Essas crianças parecem idosos. Veja que coisa triste. A progeria, ou síndrome de Hutchinson-Gilford, é uma condição rara em que crianças parecem envelhecer muito rápido. Elas têm pele enrugada, perdem cabelo e enfrentam problemas de crescimento e no coração. Infelizmente, ainda não há cura, mas os médicos trabalham para tratar os sintomas e entender melhor essa condição única. A progeria é causada por uma mutação genética que leva a uma produção anormal de uma proteína chamada laminina A. Essa proteína desempenha um papel na estrutura das células e no envelhecimento normal, levando a problemas de saúde associados ao envelhecimento precoce. Os sintomas geralmente começam a aparecer nos primeiros anos, e as crianças com progeria tendem a ter uma expectativa de vida significativamente reduzida. Muito triste, não é? Olha que bizarro! Esse fungo é capaz de transformar insetos em zumbis. Existe um tipo de fungo chamado Cordyceps que infectam insetos, controlam seus cérebros e os fazem agir como marionetes antes de matá-los. Esse processo é assustadoramente preciso e específico. Imagina só um fungo que é capaz de entrar em um inseto, como uma formiga, e assumir o controle de sua mente. Esse fungo faria a formiga subir em uma planta e mataria a formiga para liberar seus esporos. É como se o fungo transformasse a formiga em um zumbi para espalhar seus filhotes para infectar mais formigas. Esse processo é fascinante, mas também um pouco assustador pelo controle fatal do comportamento do inseto. Esse homem nasceu com um segundo rosto na nuca. O caso de Edward Mordrake é uma história intrigante da medicina. Herdeiro de uma casa nobre na Inglaterra do século XIX, Edward tinha tudo para uma vida tranquila, exceto por uma anomalia bizarra que resultou em uma segunda cabeça em sua nuca. Essa cabeça, chamada por ele de meu gêmeo malvado, não apenas expressava emoções publicamente, rindo em momentos de alegria e chorando nas tristezas, mas a pior parte é que sussurrava perturbadoras palavras durante as noites. Essa presença sinistra atormentou fatalmente Edward.
levando-o a se isolar em seu quarto, onde tocava piano para escapar dos murmúrios noturnos. Tragicamente, aos 23 anos, Edward decidiu dar um fim às suas conversas com o gêmeo sinistro, ingerindo uma dose letal de veneno e acabou morrendo. Esse homem tomou tanta radiação que seu queixo caiu. Escuta essa história bizarra. Eben Beers teve a sorte de ser filho de um grande magnata de uma grande indústria siderúrgica. Ou seja, ele sempre foi rico, mas seu futuro perfeito foi interrompido por um incidente terrível. Em 1927, Eben Beers estava em uma viagem de trem. Em determinado momento, o trem freou bruscamente e ele acabou caindo da beliche que estava e feriu seriamente o braço. Por causa das dores, ele foi tratado com um medicamento à base de radiação da época, chamado Raditor. O problema é que esse remédio era extremamente radioativo. Sabe-se que Beers tomou cerca de 1.400 doses de água com radiação ao longo de 3 anos. Em dado momento, seus ossos e tecidos da boca começaram a cair aos pedaços, de dentro para fora. Sua figura se tornou monstruosa. O único lado positivo é que o envenenamento por radiação foi tão grande que ele sequer foi capaz de sentir dor. Uma hora seu maxilar simplesmente caiu. Em 31 de março de 1932, Eben Beers veio a falecer. Ele tinha 51 anos. Esse é Vlad, o Empalador, o Conde Drácula da vida real cuja sede de sangue superava a de sua versão vampiresca. Não sabe quem ele é? Vou te contar. Vlad Dracula III nasceu em 1431, no coração da região romena da Transilvânia. Ele ficou famoso em todo o continente europeu pela variedade de métodos que utilizava para executar seus prisioneiros. Podia decapitá-los, fervê-los, ou enterrá-los vivos, por exemplo. Mas o apelido Vlad, o Empalador, veio da sua forma preferida de execução, o empalamento. Uma estaca de madeira era cuidadosamente cravada entre as nádegas da vítima, saindo um pouco abaixo dos ombros, causando agonia e dor indescritível por mais de 48 horas até a vítima morrer de maneira lenta. O conde era tão sanguinário que a história diz que Vlad costumava jantar enquanto assistia os empalamentos, até mesmo passando pão no sangue das vítimas. Isso inspirou a lenda de Drácula se alimentar de sangue humano. Ele cometeu coisas horríveis, e é lembrado até hoje pela sua brutalidade e crueldade com os inimigos. Em 1447, Vlad Dracula III foi assassinado juntamente com seu filho Mircea. Aparentemente seu filho foi enterrado vivo, e Vlad teve sua cabeça exposta pelos inimigos como troféu. História bizarra, não é mesmo? Se gostou do conteúdo, deixa o like e se inscreve no canal.